Jornada da Restauração de Kelly Todd. Capítulo 10. Bênçãos transbordantes. Fim de julho de 2018. O fim do mês chegou e eu estava preparada para pagar as contas. Com tantas coisas acontecendo num curto e rápido espaço de tempo, evitei olhar para o meu extrato bancário. Tive bagagem emocional suficiente e não pensei que poderia adicionar outro problema para minha longa lista. Peguei todas as contas e estava satisfeita com o fato de não estar em atraso até o momento. James e eu discutimos sobre a quantia que ele daria para as crianças e fiquei grata. Ele deu o suficiente para eu pagar as contas e um pouco mais para as compras. Ele continuou insistindo que eu deveria arrumar um trabalho, porque logo as finanças dele mudariam devido à sua nova vida. Ele não seria mais capaz de arcar com tudo que tinha feito até o momento. Eu entendi e agradeci ao Senhor pela bênção recebida. Eu não pude evitar de olhar a minha conta bancária por muito tempo. Tive que pagar algumas contas e precisei verificar se o James tinha depositado o valor prometido. Ele deixou claro que não daria em dinheiro, porque precisava do recibo de pagamento feito para mim. Vi como uma bênção que ele tinha depositado dinheiro, porque o banco não era próximo e seria difícil chegar lá sem nenhum transporte. Apenas agradeci que o dinheiro estava no banco, como ele havia dito que estaria. Eu estava surpresa em ver que havia na conta mais do que ele havia prometido. Quase $900 a mais, para ser exata. Eu estava pasma e descrente. Depois de alguma investigação, vi um depósito de uma quantia que ele tinha prometido, outra de $600 e outro depósito de $280. Eu estava tão confusa e estava pronta para ligar para o banco quando o nome de quem depositou chamou minha atenção. Era familiar, mas meu choque preveniu meu cérebro de conectar-se à memória de onde eu tinha visto aquele nome. Finalmente, eu cliquei e o nome era de uma companhia que pagou meu cheque de comissão. Eu estava satisfeita em ter resolvido a conexão e aquilo me atingiu. Espere um minuto, minhas comissões tinham aumentado. Rapidamente, fui para o website que rastreava as comissões e olhei os pagamentos recentes feitos para mim. Lá eu vi que a quantia da comissão de $280 foi pago em maio e 600 em junho. Eu suspirei. Como foi possível? Eu não tinha feito nenhuma mudança significativa no meu website que pudesse aumentar meus rendimentos tão drasticamente. Mas eu tinha feito uma coisa que foi a garantia para a mudança da circunstância financeira. Eu dizimei. Eu tinha dizimado os últimos $13 que eu tinha recebido em maio. Não tinha nem mesmo checado minha conta em junho ou julho para notar o crescimento que o Senhor tinha suprido para mim. Eu estava tão animada. Em retrospectiva, o Senhor quadruplicou meus ganhos em maio, passando de $50 para 280. Como se não fosse bênção suficiente por si mesma, ele então dobrou meus ganhos em junho. Quando eu mais precisei, eu estava completamente chocada. Imediatamente liguei para minha irmã e pedi a ela para me levar para fazer compras. Ela estava tão feliz em ouvir que o Senhor tinha me abençoado e eu também estava aliviada. Eu também decidi comprar para mim mesma uma nova mesinha de computador para repor a que havia quebrado. Meu computador não duraria mais tempo no chão. Eu também havia encontrado um móvel para meu micro-ondas que estava no único espaço do balcão que havia na minha cozinha. Felizmente, paguei minhas contas e fiz as compras para as crianças para durar as próximas semanas. Eu não estava comendo tanto e estava jejuando. O Senhor resolveu 3 problemas tão rapidamente que minha cabeça girou. Agora eu tinha a oportunidade de dizimar novamente. Eu estava tão animada a respeito. Decidi dividir meu dízimo para todo o ministério que me alimentava espiritualmente.
Tomei a decisão de não dizimar sobre o que James tinha dado, porque o dinheiro não era meu e eu não havia merecido. Mas eu sabia que James ficaria muito chateado se eu tivesse dizimado sobre o dinheiro que ele deu para o cuidado com as crianças. Embora eu sentisse medo de não estar fazendo certo em não dizimar o dinheiro que o James enviou para nós, o Senhor me lembrou que aquele dinheiro que o James deu não era meu para dizimar. Senti paz com a decisão e não me apavorei. Comecei a checar minha conta de comissões toda semana e não podia acreditar como o Senhor estava me abençoando a ponto de transbordar. Cada dia crescia mais. Tive dificuldades para aceitar, porque eu dei 10% para Deus. Ele devolvia 200%. Não havia lógica nisso. O Senhor me disse para não tentar entender a lógica da abundância, mas ao invés disso, receber minhas bênçãos e abençoar aos outros. Foi quando me lembrei da minha querida amiga Carol e como ela me enviou o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, apenas porque ela quis fazer a vontade do Senhor e me ajudar. Eu sabia que agora eu poderia ajudá-la a abençoar mais alguém. Eri estava vendendo seus livros numa feira e eu pedi um pacote de 5 exemplares do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento e os enviei para Carol sem que ela soubesse. Eu realmente acreditava que quando você abençoa alguém, o Senhor abençoará também. Na mesma semana que eu enviei o pacote para a Carol, ela me enviou uma nova edição da Bíblia de Estudo NVI. Ela nem mesmo sabia que eu tinha enviado o pacote, e o Senhor colocou em seu coração para me enviar um estudo bíblico. Ela ouviu e obedeceu. Eu ri, porque apenas quando eu pensei que eu estivesse à frente do Senhor, Ele me lembrou que eu nunca poderia superá-lo. Carol me ligou alguns dias depois. Estava gritando de alegria, porque ela tinha enviado suas últimas cópias do livro apenas algumas semanas antes e não tinha mais nenhuma outra. Ela estava extasiada que tinha alguns livros em suas mãos agora. Nós rimos sobre termos enviado uma para a outra exatamente o que precisávamos sem saber antes. Amei meu estudo bíblico e comecei a devorar a palavra como nunca. Entendi melhor e as notas contidas dentro da Bíblia tornaram o conteúdo mais claro para mim. Algumas semanas se passaram e minha rotina diária de vida foi passar em oração e realmente estudar a Bíblia até um fim de semana que me deixou confusa. Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolheres.